a todos que queriam ouvir. E ele ensinou a toda a nação a ouvir com o coração. A história do pai e dos filhos nos dá uma lição do valor. Devemos colher nossos frutos e não esquecer do amor. O homem se agarra à riqueza, o outro mendiga pra viver. Pra uma riqueza nada adiantou, o outro o céu conquistou. Ouvimos histórias que Jesus contou a todos que queriam ouvir. E ele ensinou a toda a nação a ouvir com o coração. O mestre deu dinheiro a seus servos, dizendo que um dia iria cobrar. E quem usasse da forma melhor ao seu lado iria ceiar. Ouvimos histórias que Jesus contou a todos que queriam ouvir. E ele ensinou a toda a nação. Ensinou a ouvir com o coração. O que Jesus disse sobre adoração? Há uma situação em Lucas 7, de 36 a 48. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo,
mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Mateus 15, de 5 a 8. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 14, de 3 a 9. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: por que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestais? Para que a molestais? Ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Mateus 4, de 8 a 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que está escrito em João 4, de 20 a 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Próxima vez, o que Jesus disse sobre fé? Ele ensinou a todos